O Brasil é aquele filme chato, cansativo, que não te surpreende, já que você já sabe o que vai acontecer. Logo depois da divulgação, onde Bolsonaro vence o Lula em 2026, no primeiro e no segundo turno de lavada, a imprensa toda ignorou isso aí e começou a falar sobre a denúncia do Bolsonaro sobre o golpe que nunca aconteceu. E como sempre, é apenas coincidência, acredita. Coincidência tipo o jantar que estava marcado entre a PGR, o STF e o próprio Lula. Pois é, esses mesmos que estão ligados diretamente na denúncia contra Bolsonaro. Esse jantar que iria acontecer logo após a denúncia contra o Bolsonaro, mas o jantar foi cancelado por conta ali que pegou mal, né? Pegou muito mal. Mas nada pega mais mal ainda do que a própria denúncia. Denúncia essa que é completamente bizarra. PGR diz que Bolsonaro concordou com o plano de tentar ceifar o Lula. O detalhe é que a PGR não comprovou que o Bolsonaro tentaria fazer isso aí, e nem mesmo comprovou que o Bolsonaro tinha plano disso. Ou seja, acusa, mas não tem prova de nada. E falar que sofreu a tentativa é muito fácil, o difícil é sofrer a tentativa de fato, na lata. Algo que aconteceu com o Bolsonaro em 2018, mas parece que jogaram a sujeira para baixo do tapete, né? Como a gente sabe e conhece no Brasil. O Lula que revertou tudo, ao invés de ele dizer que os acusadores contra Bolsonaro tem que provar os crimes cometidos contra o Bolsonaro, é o Bolsonaro que tem que provar que ele é inocente, que ele não cometeu crime. Veja só o tamanho do absurdo que a gente chegou nesse país, escancarado a perseguição. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. E o mais absurdo ainda, são palavras vindas de uma pessoa que não provou que é inocente. Ele foi descondenado. Bem-vindo ao Brasil, onde você tem que provar que você é inocente, e não o acusado. Quem te acusa tem que provar que você cometeu algum tipo de crime. Que bizarro. E o mais bizarro de tudo, sabe pra quem que o Bolsonaro tem que provar que ele é inocente? Pra quem? Simplesmente essa gente aqui, aqueles que foram indicados pelo próprio Lula, pela própria esquerda, lá no Supremo Iluminado. Bolsonaro que será julgado pela primeira turma do Supremo Iluminado, que é composta por todos eles aqui. Entre eles está o Fux, que foi indicado pela Dilma. O Zanin, ele que é nada mais nada menos que ex-advogado do próprio Lula e foi indicado pelo Lula para o Supremo Iluminado. Outra é a Carmen Lúcia, ela que foi indicado pelo Lula também e aceitou a censura velada no Brasil em 2022. E o outro é o Flávio Dino, indicado pelo próprio Lula, amigo pessoal do Lula, e é um comunista declarado. Foi indicado pelo Lula para o Supremo Iluminado também. Ah, e por fim, a cereja do bolo, o Moraes, ele que não foi indicado pela Dilma, nem pelo Lula, mas sobre ele não é preciso nem falar quem ele é, né? E é um dos supostos envolvidos nesse inquérito, e ele irá julgar a outra parte do inquérito, que é o Bolsonaro. Olha só que tremenda bagunça. Uma tremenda bagunça, algo que acontece muito lá no país vizinho. País esse chamado Venezuela, onde acontece algo muito parecido. Maduro acusa principal rival nas eleições de planejar golpe de Estado na Venezuela e tentar ceifar o Nicolás Maduro. Olha só, hein? Coincidências, apenas coincidências. E esse desespero que vai aumentar ainda mais a partir de agora, principalmente sobre algo que aconteceu internacionalmente, e eu já mostro pra vocês. Me proibir de disputar a eleição. Estão com medo do quê? A pesquisa hoje já me dá 5% na frente do 9 dedos. Tá inclusive a dona Michele na frente dele. É sinal que ele tá derretendo, é incompetente. O povo tá sofrendo. Tá vendo que tem que mudar. Trocaram, né? O TSE trocou e o povo tá vendo que não deu certo. Chegamos ao nível de falta de transparência tão grande que a própria imprensa castrada afirma que não precisa de provas. Ela não precisa ter acesso aos autos, aos documentos. Olha só o nível que chegou. Diz que o presidente Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno. Veio um parecer com 276 páginas. Que esse parecer não coloca a minuta do golpe. Por que não está a minuta do golpe no parecer? Por que não estão os considerandos do golpe no parecer para os senhores da imprensa? Eu pergunto a vocês. Algum de vocês aqui viu a minuta do golpe? Em silêncio.
Meu Deus. Parece a Polícia Ninguém Federal. viu a minuta do golpe. Parece a Polícia Federal viu, eu não preciso ver. Você precisa ver sim. Você tem que ir para isso. É um país democrático, é a imprensa. Você tem que ver. Que é isso? O jornalista dizendo que não precisa ver. Agora vamos ver depois de liberado todo o relatório da PGR. Vamos fazer o seguinte, amanhã de meio-dia a senhora me procure com a minuta do golpe pronta e com os pareceres. Eu quero ver isso. Tá certo? Legal, né? Tá todo mundo fazendo showzinho, Rede Globo tá fazendo matérias longas, Jornal Nacional, Fantástico no domingo, tudo um teatrinho, né? Que a gente sabe muito bem que eles gostam de fazer. Mas esse showzinho fica lá por apenas para a Rede Globo, já que a verdadeira face do negócio é o tiro no pé que eles deram dessa vez. Já que a partir do momento que a denúncia contra Bolsonaro foi feita, aconteceu uma notícia bombástica, que foi essa aqui. Moraes vira alvo direto da Justiça dos Estados Unidos por infringir soberania americana. Pois é, agora o Xandão iluminado brasileiro, ele está na mira da Justiça americana. E isso fica ainda mais insano, é que quem denunciou o Xandão lá para a Justiça americana foi o próprio presidente dos Estados Unidos. O Trump que acusou o Moraes de descumprir as leis americanas e promover censura. Não só o Trump, mas também o dono do Rumble, aquele site lá de vídeos, né, que foi censurado aqui no Brasil também. E o próprio dono do site, ele diz que não vai ficar assim e vai ver o Moraes na justiça no Tribunal dos Estados Unidos. Ele disse meio assim, marcando o próprio Alexandre de Moraes: Rumble não cumprirá suas ordens ilegais, Xandão. Em vez disso, veremos você no tribunal. E entre essa denúncia que foi feita contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, na justiça americana, tem uns trechos bem importantíssimos. Algo que mostra que de fato a corda arrebentou, meu amigo, e agora a briga é direta, é tete a tete. Esse caso trata de responsabilizar diretamente Alexandre de Moraes em tribunal americano pela forma como ele exerceu a sua autoridade. Ele usou o judiciário brasileiro não como árbitro neutro na justiça, mas como uma arma para silenciar opositores políticos, seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos. Nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar seu cargo para ditar qual discurso é permitido nos Estados Unidos. Este é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital nos Estados Unidos. Nunca antes na história um juiz estrangeiro tentou impor censura a empresas americanas. Esse é um processo não apenas para o Rumble e a Truth Social, a empresa de Donald Trump. É sobre estabelecer um precedente de que as empresas americanas seguem a lei dos Estados Unidos, não os ditames de tribunais estrangeiros agindo sem a aprovação do governo americano. E essa informação que está sendo circulada em toda a mídia americana, tá todo mundo falando disso. Mas aqui no Brasil, a imprensa está dando de desentendida e tentando falar mais sobre a denúncia do Bolsonaro, que não tem nada de útil. Bom, os juízes iluminados que irão julgar o caso de Bolsonaro, eles disseram que vão tratar desse assunto de forma isenta. Confia. E essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos o bolsonarismo. A mídia que até tenta esconder, tenta não falar sobre esse assunto, mas eles sabem, eles entendem que foi um verdadeiro tiro do pé tudo isso que aconteceu aqui no Brasil. Os Estados Unidos começou a agir e agora a imprensa está começando até a gaguejar porque não está acreditando no que está acontecendo. É, meus amigos, a corda arrebentou de vez e a cobra vai fumar. New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, estão proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos
pelo ministro. Enquanto a mídia porca brasileira brinca de criar narrativas para tentar minar Bolsonaro, o Bolsonaro fica mais forte do que nunca. A próxima manifestação do dia 16 de março será gigantesca, histórica, agora ainda mais. E a imprensa internacional repercute algo direto contra o iluminado do Brasil. Me parece que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais interessantes.